Você já parou para pensar que muitas vezes na sua vida você emperra o seu crescimento humano porque lhe falta leveza? Às vezes até no trato com o outro. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa que está pesada o tempo todo, que tem uma sacola de problemas e faz questão de desparramar esses problemas o tempo todo em cima dos outros. Esquece um pouco os seus problemas, fale de outras coisas, seja mais leve ao outro. Realidades pesadas não nos deixam subir. Não é assim que funciona? Se o coração está pesado, ele fica incapaz de buscar as coisas do alto. Agora, se ele está jogando fora diariamente os lixos que ele vai armazenando, com os relacionamentos que ele tem, com as realidades que vão pesando, sendo doídas, difíceis para ele, ele vai fazendo essa reciclagem no dia a dia e ele continua apto às coisas do alto. É assim que funciona. Não há outra maneira, minha gente. Jogue fora os seus excessos, permita que Deus haja no seu coração. É tão bom quando você se surpreende com a leveza do seu coração, sabe? Com aquela felicidade, como dizia Guimarães Rosa, felicidade nos acontece, felicidade são horinhas de descuido. É quando você não está nem percebendo e de repente aquela leveza toma conta do seu coração, não tem motivo, não tem razão e você se sente feliz. Isso é fruto de um crescimento espiritual que eu preciso alcançar, que todos nós precisamos. Então a vida cristã é sempre uma luz que faz com que a gente seja honesto com a gente. Há situações que o outro nunca poderá me dar. O outro nunca poderá me dar. Há situações que só eu posso alcançar. Há coisas que eu não tenho direito de pedir ao outro. Sou eu que preciso me oferecer. Deixa de ser hipócrita com você mesmo, que às vezes a gente vai sendo hipócrita com o outro e de repente a gente deixa de perceber que nós estamos sendo hipócritas com a gente mesmo. E essa é a mentira mais nociva. É quando você mente para você mesmo. É quando você joga sobre você diariamente um caminhão de mentiras que nem você acredita. Deixa de bobagem, despoje-se. Isso, minha gente, é uma honestidade que faz muita diferença nos dias de hoje. Porque as pessoas estão muito preguiçosas espiritualmente. Elas estão muito despreparadas emocionalmente. Uma imaturidade o tempo todo. Para com isso. Começa a ser mais realista. Começa a ser mais verdadeiro com você. Você merece essa honestidade. Às vezes você não está sendo amado, é porque você está sendo chato demais. Tem muita gente chata demais, aborrecida o tempo todo, e acha que o outro tem que ficar carregando os fardos que são dela. Não. Eu não tenho obrigação de carregar os fardos que são seus. Eu posso até lhe ajudar em muitas coisas. Eu não tenho o direito de jogar os meus fardos sobre o outro. Então, eu não sou leve, não faço questão de ser leve e quero que o outro me leve nas costas. Isso é justo? Não. Falta vida espiritual na nossa vida, sobra matéria. Pode observar, nós ocupamos demais o nosso tempo com realidades materiais, com situações materiais, e nos falta aquele tempo reservado à construção do espírito, a essa vida íntima que só Deus pode nos dar. Isso é vida espiritual. Quando você espera que o tempo lhe traga a resposta, você se desamarra das suas ansiedades e se desobriga de ter as respostas todas naquele momento e você permite viver. Eu quero fazer a experiência do despojamento, de não ter a resposta hoje. Eu quero aprender a dormir alguns dias com a dúvida. Por que isso aconteceu? Não sei, mas aconteceu. E saber talvez nem responda. Às vezes a resposta não responde nada. Por quê? Porque o coração está em busca de uma outra resposta, que só vai ser formulada depois de muito tempo passado, distante daquelas perdas que me fizeram sofrer tanto. Porque é claro que você tem o direito de amar a sua casa. Amor mesmo, cuidado. Quem ama estabelece um vínculo que põe a gente na perspectiva de cuidar, de valorizar.
É claro que é diferente o amor que você tem pela casa do amor que você tem pelo filho, porque ali existe uma reciprocidade. Amar uma pessoa é diferente de você ter um amor por uma estrutura. Mas não é nenhum problema a gente dizer que nós temos um amor pela estrutura onde a gente vive. A gente se identifica com aquelas paredes, com aquelas cortinas, com aquele cheiro, não é? É tão bom quando a gente, depois de uma viagem, volta para casa e você sente o cheiro da sua casa, o cheiro da sua cama, o cheiro do seu guarda-roupa. É tão agradável. Então ali existe todo um conjunto de significados que faz com que você se sinta harmonizado. Isso é amor. Então veja bem, quando eu me disponho a cuidar da minha vida espiritual, outra coisa eu não estou fazendo senão dar um passo para significar essa minha vida material, para que ela me ajude a encontrar as riquezas espirituais. E é interessante porque a gente começa a fazer um caminho de crescimento que vai lhe dando condições de valorizar o que é material, mas ao mesmo tempo não se apegar de maneira desordenada ao que é material. Mas é claro que ali, se não existem pessoas que te amam, que te recebam, que te acolham, essa riqueza material não tem muito sentido. Então nós, à medida em que nós fazemos este avanço na vida espiritual, que é o cultivo dessas realidades elevadas, que São Paulo diz, quando a gente começa a cuidar para que não prevaleçam em nós as realidades mesquinhas, as realidades que nos jogam para o chão, você começa a ficar elevado e você vai valorizar a matéria de uma maneira diferente. Então a vida espiritual é essa oportunidade que a gente tem de mudar as nossas perspectivas. Então quando eu interpreto até a perda de um ente querido como uma oportunidade de recrutar dentro de mim forças, coragem, disposição, fé, eu estou dando uma dimensão espiritual àquela perda material. Que a perda de uma pessoa é também matéria. É o corpo que deixa de andar pela casa, é o corpo que já não mais se senta à mesa para tomar as refeições junto com você, é o corpo que você deixa de abraçar, que você deixa de cuidar, que deixa de dormir ao lado. Tem toda uma dimensão material. E é claro, tem a dimensão afetiva, psíquico, espiritual, que depois você vai administrando junto. É tudo de uma vez. E é interessante porque eu identifico que a vida espiritual, qual é o termômetro que você tem para saber se você já alcançou um crescimento ou não? Digamos que eu quero analisar o crescimento que eu tive espiritualmente falando no último ano. Foi um ano pesado, foi um ano difícil para mim. Então eu observei que eu fiz crescimentos espirituais a partir das dificuldades que me foram próprias. Até os rompimentos que foram, num primeiro momento, dolorosos, depois eles demonstraram ser uma experiência de libertação pessoal mesmo. Não é que o outro seja ruim, não é que a pessoa fosse ruim, não. É você que vai tendo capacidade de reconhecer que você precisa dar passos de autonomia, de liberdade interior e de colocar as pessoas no lugar certo até para você amá-las melhor. Pode ser que num primeiro momento o que mais nos doa, o que mais seja difícil de administrar, seja essa perda física mesmo. É o outro que deixou de existir. É o outro que deixou de viver, de estar aqui ao meu lado. Mas enfim, nós não podemos mensurar o tamanho de uma perda. O tanto que a gente perde no momento que perde, é impossível, essa conta não fecha nunca. Agora, que as dificuldades da vida, as perdas materiais, nos ajudam a construir uma vida espiritual bem solidificada, eu não tenho dúvida disso. Essa maturidade só é possível à medida que a gente vai dando uma dimensão espiritual para a perda. Vejo o tempo todo acontecendo ao meu lado. Pessoas que estabeleceram um crescimento fantástico na sua vida espiritual, porque souberam administrar as suas perdas e os seus limites. É impressionante, minha gente, basta a pessoa permitir que isso aconteça, porque às vezes nós ficamos tão amarrados à nossa dor, e existe um fato que às vezes também nos prejudica muito, que é aquela obrigação de sofrer que às vezes a gente tem. Tem gente que já poderia ter superado o luto há muito tempo, mas acha que não pode.
tem medo do que o outro vai pensar, tem medo de como o outro vai, nossa, ela perdeu um filho e ela já está nessa alegria toda. Então nós estamos tão amarrados ao que o outro está pensando sobre nós, que muitas vezes nós não nos permitimos dar esse avanço na vida espiritual, porque ficamos amarrados nessas mesquinharias. Porque como é que nós podemos analisar uma pessoa espiritualmente mais elevada? É quando ela é mais preparada para perder. Se você quiser saber como é que eu sei que uma pessoa está espiritualmente elevada, é a capacidade que essa pessoa tem de perder materialmente. Pode parecer uma contradição, mas não é. Isso acontece. Espiritualmente, o ano passado, o meu crescimento, a minha maturidade, estava intimamente ligada àquilo que eu perdia, não àquilo que eu ganhava. Ganhei muita coisa, foi um ano de muitos ganhos. Fiz projetos importantes na minha vida, mas eu perdi muito. Eu não aprendi muita coisa no momento que eu ganhava. Eu aprendi muito no momento em que eu perdia. Padre, eu perdi o meu filho e não vejo nenhuma vantagem em ter perdido o meu filho. Eu só enxergo prejuízo. Sim, eu também. No momento em que eu vejo uma mãe lamentando a morte do seu filho, eu só vejo prejuízo. Mas vai conversar com essa mãe um tempo depois. A dor de ter perdido o filho não modificou. Pode até ter modificado a saudade, vai ficando mais leve, né? O tempo vai ajudando a curar. Mas ela começa a alcançar algumas dimensões do seu coração que aquele sofrimento só poderia fazer. Aí de repente ela descobre tantas dimensões da vida dela, que aí você identifica que aquele filho soprou uma vida naquela mulher no momento da dor. Como é que nós podemos avançar numa vida espiritual? Identificando naquilo que é vida material, o que pode ser uma amarra para a vida espiritual, ou aquilo que pode ser um impulso. Então nós estamos o tempo todo rodeados pela matéria, a gente não tem como fugir dessa matéria. Você está envolvida pelo seu trabalho, pelas suas amigas, pelos seus amigos, pelo seu contexto de vida social, você está na sua faculdade, você está na escola, enfim, todos nós temos este contexto de vida material que nos envolve. Então, o prejuízo, num primeiro momento, ele pode ser danoso para nós, ele pode nos causar muito sofrimento, mas depois que o tempo passa, você olha para ele e fala, que bom que eu perdi naquela hora. Que bom que naquele momento o meu chão foi retirado. Por quê? Porque pode ser que aquele chão estivesse me prendendo a ele. Que bom que você teve que abrir mão daquilo que foi tão difícil de abrir mão naquele momento. Aí depois que o tempo passa, você olha e percebe que foi fundamental para o seu crescimento humano ter vivido aquela desinstalação que aquela perda havia provocado. Só que, de acordo com o estilo de vida, com o tempo que a gente vai dedicando às situações, pode ser que eu passe boa parte do meu tempo cuidando da matéria, envolvido demais com as questões materiais e sem muito tempo para cultivar uma vida espiritual, uma vida afetiva, que é toda essa dimensão que não está visível, que eu não posso apalpar, mas que faz com que eu continue em pé. É o sopro que me faz parar em pé, né? É interessante isso. Ânima, alma, é isso, é o sopro que faz uma realidade viver. Aí você vai vendo concretamente na sua vida o poder desse discurso religioso que nos convence de que é bom a gente largar aquilo que nos pesa para trás. A vida espiritual, em qualquer que seja a religião, se essa religião estiver comprometida com o amor a Deus e o respeito ao ser humano, ela não vai propor outra coisa senão assumir esses valores que nos tornam mais leves e desprendidos. Sabe por quê? É muito mais fácil a gente estabelecer uma vida comunitária, uma vida em civilidade, em uma cidade, por exemplo, quando as pessoas estão leves, quando as pessoas estão mais centradas, quando as pessoas estão mais harmonizadas. A religião deveria ser um processo harmonizador. Deveria nos proporcionar diariamente, pela prática religiosa,
a capacidade de nos tornar mais leves. Toda vez que nós estamos querendo fazer a busca dessa vida espiritual, nós precisamos identificar situações que são materiais, que fazem parte da nossa rotina e que muitas vezes têm um poder de amarrar a nossa vida espiritual. Eu não estou dizendo aqui que a matéria se opõe ao espírito, viu? Uma igreja, por exemplo, que é material, pode muito bem me ajudar a rezar. Eu tenho aquela realidade material como um ponto de partida para a minha vida espiritual. Só que aquela igreja, ela não é o ponto final da minha vida espiritual. O que aquela igreja vai provocar em mim é aqui, dentro do meu coração, na minha cabeça, vai gestar um jeito de ser. Isso tudo é vida espiritual, minha gente. Porque a vida espiritual, na verdade, é a leitura que você faz de tudo o que a vida material lhe provoca. Então você pode muito bem viver perdas materiais e não fazer nenhuma leitura dela, e aí você não tem o crescimento espiritual, ou você pode perder materialmente, faz uma leitura dessa perda material e cresce espiritualmente.